Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos e bem-vindas aqui no nosso encontro de hoje. Eu sou Felipe Genari e vou conduzir aqui a conversa sobre um tema crucial, né, para o sucesso do processo seletivo no exterior, que é um passo a passo aqui de como a gente faz daqui para fora para selecionar as universidades que combinem melhor, né, com os nossos estudantes aqui que estão se preparando conosco. A ideia aqui, para quem já acompanha os nossos eventos, já viu isso, né? A gente sempre apresenta a daqui para fora. Eu vou dar um contexto geral do processo seletivo e aí vou entrar a fundo nessa questão, né, das dicas aqui, do passo a passo para a seleção de universidades. Falo um pouco sobre as possibilidades de valores, bolsas e oportunidades por lá. E no final, eu abro para as dúvidas de vocês, tá? Pessoal, se vocês quiserem, né, ao longo da apresentação, utilizarem o Q&A para fazer as perguntas, depois fica muito mais fácil para eu ver qual que eu já respondi, quais eu não respondi, tá? Mas a ideia é que no final, né, até às 8 horas, eu respondo aí as dúvidas que vocês têm. Então, a Daqui para Fora é uma consultoria que desde 2001 prepara estudantes para fazer faculdade fora do Brasil. Foram muitos jovens ao longo desses 22 anos, inclusive eu fundei eles, fui cliente em 2007, estou aqui há bastante tempo. A nossa equipe tem muitas outras pessoas que, assim como eu, tiveram essa vivência de estudar fora do Brasil. E aqui algumas das faculdades mais seletivas, mais conhecidas, né, que nós tivemos alunos aprovados. Ponto super importante, não temos nenhum tipo de vínculo, relação comercial, parceria com faculdade. O objetivo é ajudar vocês a se tornar os melhores candidatos e candidatas e mandarem as melhores candidaturas para as faculdades que combinem com o perfil de cada um. Nós já atuamos há bastante tempo nos Estados Unidos, Canadá, Reino Unido e na Holanda, e esse ano a gente ampliou para universidades, especialmente tem cursos em inglês aqui na Itália, Espanha, Portugal, França e Bélgica, tá? A ideia é ter mais opções aqui para os nossos estudantes. Últimos 2 anos, os resultados foram muito bons, na turma de 22 e 23, aqui as faculdades em que a gente teve alunos aprovados, né, de faculdades americanas, né, top 15 e top 30 aqui do ranking da US News, e algumas das principais aprovações também em faculdades canadenses e da Europa, né, faculdades top 100 do mundo. E sempre que eu mostro esses slides e estou conversando com alunos, famílias, né, muitos têm aquela dúvida, será que eu tenho mesmo chance de estudar fora? Será que dentro do que eu estou procurando, dentro das minhas notas, meu curso, minha área de interesse, né, tenho cidadania europeia, não tenho, orçamento planejado, enfim, todas essas questões. Então, para isso, a gente desenvolveu uma avaliação de perfil, onde vocês respondem algumas dúvidas e depois, ela é gratuita, tá, pessoal? Não tem nenhum tipo de custo. E depois, em até 2 dias, 2 dias úteis, a nossa equipe retorna com feedback por WhatsApp, né, falando onde vocês estão bem, quais são os pontos de atenção. Então, para quem está começando a considerar essa ideia de estudar fora, fica o meu convite de fazer essa primeira avaliação de perfil. Mas vamos lá. Então, começando aqui, como que as faculdades consideram vocês, né, ao avaliar esse processo seletivo? A gente sempre gosta de trazer isso em todos os nossos eventos para que cada vez mais vocês fixem, né, esse processo e entendam como as universidades vão avaliar. Basicamente, 2 grandes frentes. Parte acadêmica, média geral de notas do 9º até o 3º ano, ou em algumas faculdades do 1º ao 3º ano. Provas. Para aqueles pensando em faculdades americanas, grande parte delas vai exigir o SAT ou o ACT, que é o equivalente ao Enem norte-americano. Tem uma outra faculdade na Europa que pode considerar, mas não é tão relevante quanto nos Estados Unidos. Ponto legal sobre essas provas, acontecem várias vezes ao ano, não precisa esperar chegar no último ano para fazer, se for bem antes já conta, e você pode combinar notas, né? Você faz a primeira SAT, vai bem em matemática, mas não vai bem em inglês, refaz a prova, vai bem em inglês e matemática, você soma maior nota de cada sessão. Testes de proficiência. Qualquer universidade que o curso seja em inglês vai exigir um desses testes. Hoje algumas provas são aceitas, TOEFL, IELTS, Duolingo, prova de Cambridge, dependendo do país, pode ser que uma ou outra seja mais interessante. Enem. Portugal, para quem quer estudar lá, é um acesso direto. Muitas faculdades no Canadá, né, a maior parte delas pede que o Enem seja enviado e é considerado como parte do processo, e tem algumas outras na Europa que também aceitam, né, podem avaliar o Enem. E o último ponto, provas específicas de país ou universidade. Aqui eu diria que é mais na Europa. Alguns cursos, algumas universidades podem pedir uma prova uma vez que você está avançando no processo e a própria universidade, né, te dá o material para você se preparar e estudar para ela.
Quando nós falamos especialmente de faculdades muito seletivas ou processos de bolsas mais seletivos, é comum que tenham mais candidatos qualificados academicamente do que vagas. Por isso, eles entram nessas questões pessoais. Cartas de recomendação, de 1 a 3 cartas de professor e coordenador da escola, atividades extracurriculares, qualquer coisa que você se envolva fora do currículo obrigatório da escola. Inclusive, a gente, né, já fez algumas palestras sobre esse tema. Redações, são redações pessoais, falando um pouco mais sobre você. Acaba que as extracurriculares, as vivências que vocês têm nelas, servem de base aqui sobre o que você vai escrever nessas redações. E por último, não são muitas faculdades, mas algumas podem pedir entrevista. Quando tem entrevista é por vídeo, normalmente com um ex-aluno da universidade. Aqui ele vai checar muito se o seu perfil, né, combina com o tipo de aluno que vai para aquela universidade, o quanto você realmente está interessado, né, fez a pesquisa sobre aquela universidade. E para os alunos artísticos, que vão estudar música, cinema, arquitetura, moda, design, atuação, muitas universidades vão pedir um portfólio ou uma audição por vídeo. Então aqui expliquei de uma forma bem ampla, não são todas as faculdades e todos os países que avaliam tudo isso, mas é importante, né, sempre ter isso em mente, que são os pontos que podem ser considerados. Bom, tendo isso explicado, né, como que a gente faz aqui na Daqui para Fora e quais são os pontos que a gente usa, né, quais critérios para fazer essa seleção de faculdades? Vocês vão ver aqui, pessoal, tem muita coisa que parece até ser simples de fazer, mas os maiores erros que eu vi ao longo desses anos de alunos, que às vezes não conheciam muito do assunto, foi justamente não começar pelo simples. Então, sempre quando a gente está começando a fazer a seleção de faculdades, a primeira coisa que a gente vai ver são os critérios objetivos. Quais são esses critérios objetivos? Parte acadêmica. Então, né, quais são as notas que você precisa ter, sua média geral ponderada, né, do nono até o terceiro, do primeiro até o terceiro, dependendo do que a faculdade pede, o que aquela faculdade exige, e se você está dentro dessas notas, se você está próximo, se você está acima. Tem locais que você consegue, né, tem universidades que, em alguns sites que eles revelam qual é mais ou menos a nota, algumas não revelam, mas quando revela você tem que ter essa ideia se você está próximo ou não. O que eu vejo muito aluno fazendo? Né, começando a pesquisa já, quais são as melhores faculdades, e aí nem avalia se você tem as notas necessárias ou não, porque aquela universidade pede, e às vezes está muito longe, está muito abaixo, talvez não faça sentido você, né, enviar a candidatura para aquela faculdade. Depois, super importante, avaliar quais provas que aquela faculdade pede. Quando a gente fala de teste de proficiência, pessoal, as faculdades vão dar uma nota de corte exato. Como eu falei, os 4 testes de proficiência mais comuns: TOEFL, IELTS, Duolingo e a prova de Cambridge. Importante, em alguns países pode ser que alguma prova seja mais interessante do que a outra. Um caso aqui que é muito comum. Para quem quer aplicar para o Reino Unido, a melhor prova para você fazer é o IELTS e o QVI. Até tem outras faculdades do Reino Unido, faculdades que aceitam outras provas, mas para tirar o visto estudantil de lá, você precisa dessa prova. Então, fica atento, olha no detalhe os sites lá, eles revelam exatamente a prova que você precisa. Se você estiver com dúvida, escreve o nome da universidade e, né, language requirements. Normalmente eles já vão dar as provas que eles aceitam e a nota de corte que você precisa. Outro ponto de atenção: tem universidades que dão uma nota de corte, tipo o TOEFL, vale 120. Eles pedem uma nota 90. Só que eles podem pedir uma nota mínima em cada sessão, tá? Então, super importante vocês ficarem atentos a isso também. SAT e ACT, como eu falei, especialmente em faculdades americanas. Tem muita universidade hoje que considera essa prova opcional. Significa que não é bom eu fazer? Não necessariamente. Ir bem no SAT, mesmo uma faculdade que considera ela opcional, pode, né, maximizar as suas chances. Muitas das faculdades que exigem essa prova, você consegue às vezes encontrar as informações em sites de mais ou menos quais são os parâmetros de boa parte dos alunos aprovados. Então, assim como as notas escolares, se a faculdade pede, né, é interessante você ver se você está dentro desses parâmetros. Quando a faculdade tem esse teste como opcional e a sua nota do SAT está muito abaixo, obviamente não faz sentido você mandar. Se está nos parâmetros ou está acima, com certeza você manda. Agora, alunos que estão mirando nesses cursos artísticos, super importante pesquisar no detalhe quais são as exigências de portfólio ou de audição. Eu diria que essa parte aqui, né, a gente até colocou um asterisco, porque ela não é tão objetiva assim, afinal de contas é uma avaliação, de certa forma, subjetiva. Que dicas que eu posso dar aqui?
pesquisa no YouTube, né, ou na internet, portfólios e audições de alunos aprovados em anos anteriores. É muito comum que esses alunos postem, e aí você consegue ter pelo menos uma referência, né, dos materiais, um pouquinho do seu nível de material em relação ao nível desses alunos. Tá? Mas sempre comecem, né, a partir dos critérios objetivos, um deles sendo as notas. Outro critério objetivo, quanto custa a universidade. E aqui sempre a gente fala de valores, já estou me referindo a aula, moradia e alimentação, né, a anualidade da universidade. Muitas vezes, na maioria das faculdades, vocês vão encontrar essas informações no site. É muito comum que eles, especialmente em faculdades americanas e canadenses que têm moradia dentro do campus, eles colocarem os preços dentro, quando ficarem para morar no campus ou fora do campus. E aí, junto com isso, super importante, né, se você é aluno, você falar com seus pais, se você é pai, falar com seu filho e vocês terem uma ideia, uma conversa bem transparente de qual que é o teto limite de investimento, né, possível quando o seu filho estiver na faculdade ou quando você estiver lá. Porque isso vai servir inteiramente de base para essa pesquisa universitária. Então, você sabendo quanto você pode investir, quanto custa a universidade, se a faculdade estiver acima, você tem que investir em bolsa. Aqui tem os 4 principais, né, os 3 principais tipos de bolsa. Depois eu vou falar um pouquinho mais sobre elas aqui também, né? Mas tem bolsa por mérito acadêmico, necessidade financeira, bolsa por mérito artístico. Aqui na Daqui para Fora o que a gente faz, que ajuda muito, é usar a base de dados que a gente tem de alunos de anos anteriores. Então, eu consigo comparar, né, com alunos brasileiros, quais foram os resultados deles, quais eram os parâmetros. Tem universidade que você encontra os parâmetros de bolsa bem explícitos no site. Olha, para você aplicar para essa bolsa, você precisa, né, para você ser considerado, tem que ter nota X no ensino médio ou nota X do SAT. Tem muita universidade que simplesmente fala aplica e não dá os parâmetros. Tá? Outro ponto, eu coloquei aqui, né, também não é uma bolsa, mas para quem está pensando em Europa, se você tem cidadania europeia, muitas das faculdades públicas de lá vão ter um valor de tuition diferente. Então, isso, né, pode acabar ficando até parecido com uma universidade americana ou canadense, já com uma boa bolsa, ou até mais acessível em alguns casos. Então, vale a pena também, né, considerar isso. É super importante. Faculdade está acima do orçamento planejado? Pesquisa se tem bolsa. Se você sabe, viu que não tem bolsa e que não tem um caminho, né, para chegar nesse orçamento, talvez não seja, né, o melhor caminho aplicar para essa faculdade. Então, como eu falei, a gente começa a partir desses critérios objetivos, usando eles muito bem, você já, né, consegue já ser muito mais assertivo e diminui todo o leque de pesquisa que você vai ter que fazer nos outros pontos. Uma vez que a gente, né, já fez esses critérios objetivos, aí a gente vai começar a entrar mais a fundo nas outras partes. Então, qual que é o curso de interesse que esse aluno tem? E dentre, né, a partir desse primeiro filtro de critérios objetivos, quais são as melhores universidades nesse curso? Que tipo de oportunidades elas oferecem? Então, dentro daquele departamento, tem, né, empresas que recrutem próximo, quais são os clubes da universidade, tem muita parceria, oportunidade de estágio. Aí a gente começa a entender, né, tudo que aquela faculdade tem, e aí a gente vai também tentar casar, além de boas oportunidades, o que esse estudante quer, né? Então, poxa, você prefere estudar numa universidade de 60 mil alunos, que tem, né, mais de 1.000 clubes e organizações estudantis, vai ter palestra todo dia, um monte de coisa acontecendo. Ou para você, né, é melhor estar numa universidade pequena, 800, 1.000, 2.000 alunos, sala de aulas muito pequenas, o dia que você falta, é capaz do professor ligar para ver se está tudo bem. Você quer estar numa cidade muito grande, ou não necessariamente, quer morar numa cidade universitária, uma cidade urbana. Então, depois que a gente encontrou tudo isso, a gente vai, né, colocar e tentar acomodar ao máximo as preferências pessoais de alunos. Tem alguns alunos que não se importam muito com isso, que vão olhar mais para o ranking inicialmente, e tem alguns que essa parte é super importante. Tá? E aí, né, para vocês que estão começando a avaliar e pensar, depois que vocês fazem tudo isso, sempre recomendo tentar conversar com pessoas que conheçam do assunto. Então, conversem com a gente, procurem, se vocês não têm, né, referência daquela universidade, uma dica que eu dou, muitas faculdades têm a Brasa, que é a Associação de Estudantes Brasileiros, que estudam lá. Então, procure conversar com alunos brasileiros que foram para essa universidade, como foi o processo, o que elas oferecem, ex-alunos e pessoas da área que vão conseguir
né, dar uma referência profissional de uma opinião sobre o que eles acham, né, como é que funciona, quais são os pontos positivos e pontos de atenção dessas universidades. Tá? Então, aqui um resumo de como que a gente faz aqui na Daqui para Fora. Hoje, né, a gente avalia assim, que anualmente essa é a quantidade de faculdades que normalmente a gente usa para recomendar para os nossos alunos, que a gente tem, né, muitas e muitas informações. Então, 300 faculdades nos Estados Unidos, 30 no Reino Unido, 25 no Canadá, 20 na Holanda e 30 nesses novos países aqui da Europa. Ups, tá aqui. Assim. São né, as principais universidades e dá um grande leque de opção para os nossos alunos. Então, aqui é como que a gente faz a nossa triagem. Primeiro ponto, né, análise do perfil do estudante, uns quesitos que eu apresentei aqui para vocês. Hoje, aqui na Daqui para Fora, a gente tem um sistema que calcula, né, as probabilidades de aprovação de cada estudante em cada universidade. Então, a gente imputa as informações dos nossos alunos nesse sistema. Com isso, a gente já vai ter, né, uma triagem bem interessante de quais são as melhores dentro daquele perfil. E aí, cada aluno vai ter um estrategista que faz uma análise criteriosa dessas universidades, né, triadas pelo sistema. O nosso estrategista vai conversar com um outro estrategista para ter uma opinião, e aí ele prepara a primeira versão final que vai ser apresentada para os estudantes. Em alguns casos, é até comum, dependendo da complexidade, necessidade de bolsa e objetivos dos alunos, até a gente, né, fazer algumas reuniões em comitês para que hajam mais opiniões, né, sobre a lista desse estudante. Tá? E aí, né, o que a gente recomenda aqui daqui para fora para você montar a sua lista? Então, eu trouxe um exemplo aqui de um estudante que foi se candidatar, né, e ele fez a candidatura para 12 universidades. Quando a gente está fazendo a classificação das faculdades dos nossos alunos, nós classificamos em 4 perfis. As muito competitivas, onde geralmente esse estudante vai ter, no máximo, até 10% de chance de aprovação, em alguns casos até menos. As competitivas, onde vão ter de 15% a 30% de chances, alvos de 30% a 50% e seguras, mais de 80%. Então, a gente fez essa lista, né, baseado nas notas escolares, notas de prova, extracurriculares. Uma coisa que a gente sempre pesa aqui é ser ambicioso na lista, né? Você tem que sim mirar em faculdades competitivas, né, que às vezes podem estar um pouquinho acima das suas notas, um pouquinho acima aqui né, do que você tem, mas tem que ser realista. Também não adianta, né, ser uma lista completamente fora do que você tem a oferecer para as faculdades. E aí o que acontece muitas vezes? A gente começa a trabalhar numa lista de um aluno, ele fez uma primeira prova, mas ele pode melhorar e evoluir. E aconteceu isso com esse aluno, de 1.350, ele melhorou para 1.450, e o que aconteceu? A lista dele mudou um pouco. Então, algumas das faculdades que eram seguras puderam sair da lista, que eram alvos, se tornaram seguras, e assim por diante. Tá? Então, é importante vocês começarem a trabalhar essa lista com antecedência, baseado no que vocês têm, até porque se você melhora, né, o seu resultado, as suas provas, você pode fazer um ajuste e não é que vai mudar completamente. Tá? O que eu vejo muitas vezes são alunos já fazerem toda a lista baseado no que eles acham que vão tirar na prova, e aí você pode ir abaixo disso, e aí fica mais difícil você fazer essa lista. Então faz com baseado no que você tem, se você for melhor, ótimo, faz alguns pequenos ajustes. Agora um ponto que eu acho, né, super importante a gente falar aqui, trazer para vocês, que são os rankings, e a gente usa eles muito como referência, mas não como verdade absoluta. Então aqui eu vou trazer alguns dos rankings que a gente recomenda para vocês, né, usarem como referência, alguns dos mais renomados aqui de credibilidade, né? Então, Estados Unidos, US News, Wall Street, Times of Higher Education, o Niche, o Princeton Review. Para os outros, o Times of Higher Education, na verdade, ele tem, né, universidades de basicamente do mundo todo, assim como o QS Ranking também. Aqui no Reino Unido tem The Guardian, Study in the UK, então tem um no Canadá também. Então, algumas referências aqui para vocês terem. Mas vocês viram que eu falei como referência, né, e fui bem claro, falar não como verdade absoluta. E por que isso? Nem todo mundo sabe como são feitos esses rankings. Então, aqui eu trouxe, né, como são os dois principais, o US News e o Times of Higher Education. Então, por exemplo, aqui, eles medem alguns pontos interessantes, né? 30% do ranking da US News vem da taxa de formatura e retenção dos alunos. Poxa,
faz sentido, né? Se você está se formando da faculdade, significa que tem, né, enfim, é uma faculdade boa, o pessoal, os alunos gostam. Agora, só 5% vem de diversidade socioeconômica. Tem muitos alunos nossos que querem estar num ambiente super diverso e que talvez, né, só dá 5% de peso para isso, poxa, não é né, o que eles gostariam. Aqui também, muito vem, né, de reputação acadêmica, né, da universidade. Para muita gente é importante. Agora, para pessoas que estão querendo estudar, de repente, um curso muito prático, que é mais para o mercado de trabalho, talvez tenha um peso menor. O Times of Higher Education, ele vem muito a partir de pesquisas, citações, né? Então, universidades que, por exemplo, não têm cursos de doutorado, mestrado, não vai ter um bom ranking aqui, porque não vão produzir tantas pesquisas, não necessariamente ela não é boa naquela área, só é um estilo diferente, né? E aí, esse modelo aqui de como eles fazem os rankings acaba tendo algumas distorções. Eu trouxe alguns exemplos para vocês. Então, aqui o ranking do Times of Higher Education, né? Algumas universidades aqui, né, como Michigan State, está ranqueada na frente de Dartmouth. Michigan State é uma faculdade excelente, tem, né, vários bons cursos e tal, mas difícil, né, a gente colocar ela na frente de Dartmouth, uma das Ivy Leagues, né, onde muitos dos cursos são, né, vários deles, alguns dos principais lá nos Estados Unidos, ela está na frente. A gente consegue até perceber um pouco da diferença de taxa de admissão. Então, vem muito daquilo que eu falei, tamanho da faculdade, publicações. Quando a gente vai para o US News, a gente vê isso a mesma coisa. Aqui é o ranking de engenharia da US News, onde a gente tem Virginia Tech e Texas A&M, na frente de várias das Ivy Leagues. São universidades que têm um excelente curso de engenharia, inclusive a gente pode ver que a taxa de admissão, né, para a engenharia ela é mais seletiva do que o padrão da universidade, porém, ainda assim, né, melhor que as Ivy Leagues, a gente pode contestar, talvez, né, qual seriam, né, faculdades que vão ter um curso mais forte. Então, é importante ficarem atentos a isso para vocês, né, não tomarem os rankings como verdade absoluta sempre e não deixarem, né, não perderem algumas oportunidades interessantes. E para isso, o que a gente faz aqui é sempre estimular os nossos alunos a... Vocês criam seus próprios rankings, né? Então, entende o que é importante para você. Quais são as suas prioridades? Sabe, o que vai ser importante na hora que você estiver vivendo esses 4, 5 anos da universidade? Coloca um peso para cada critério. Para mim, talvez seja muito importante ter uma universidade que tenha, né, muitos clubes e organizações estudantis, que tenha uma vida esportiva rica dentro da universidade. Para outras pessoas vai ser mais importante ter oportunidades de pesquisa, de depois você seguir por lá para fazer pós-graduação. Mas entenda o que é importante para você. Tá? E aí você começa a conseguir customizar um pouquinho mais e ver quais faculdades atendem isso ou não. Mais uma vez aqui, de novo, importante falar com gente que conhece o assunto, conversar com alunos que estão nessa faculdade. Hoje, com tanto de informação que vocês têm, não é mais tão difícil se conectar com estudantes que estejam por lá. Tá? Você faz uma pesquisa, você encontra brasileiros. Mais uma vez, né, vou falar da Brasa, a Associação de Estudantes Brasileiros, que tem muitas faculdades espalhadas pelo mundo. Agora, né, tema também super importante, que acho que está completamente atrelado aqui à seleção de faculdades, que é quanto custa estudar fora e um pouco das oportunidades de bolsas de estudos. Sempre que eu falo de valores de faculdade, eu já estou considerando as despesas de aula, moradia e alimentação. Esse valor, pessoal, é o custo anual das faculdades, está na moeda local de cada país, então dólares americanos, dólares canadenses, euros nos novos países que a gente começou a trabalhar na Europa esse ano, libras no Reino Unido e os euros especificamente na Holanda. Como vocês podem ver, a variação ela é bem grande. E não é só por conta de qualidade, localização, o curso, o fato da faculdade ser pública ou privada, tudo isso pode, né, interferir nessa grande variação de curso, de valores aqui. Como eu falei lá atrás, passaporte europeu, né, aqui na Holanda, das faculdades públicas, só por ter o passaporte você já tem um custo-benefício interessante, o que acontece também em outros países aqui da Europa. Na Europa, uma das principais razões que a gente começou a atuar esse ano, além do excelente nível acadêmico, um ótimo custo-benefício
Existem oportunidades, né, em Portugal, Espanha, Itália, França e Bélgica, onde o valor de aulas da faculdade pode variar de 800 a 6 mil euros no ano. Tá? Eu sempre gosto de repetir isso de novo, existe a chance de você estudar na Europa, né, gastando de 800 a 6 mil euros no ano, o que torna, em alguns casos, mais acessível, né, um valor de custo mais baixo do que uma universidade aqui brasileira. E aqui eu trouxe alguns exemplos de faculdades que estão, né, dentro desses valores. Aqui eu coloquei o ranking do Times of Higher Education dessas universidades, para a gente ter um parâmetro, né? No Brasil, a gente tem uma entre 200 e 250, e se a gente for olhar do ranking inteiro, a gente tem 8 brasileiras top 1000 do mundo. Tá? Então, aqui a gente encontra algumas das faculdades. Aqui nessa primeira fileira está o custo anual em euros para quem não tem cidadania europeia. No segundo, para quem tem. Tem casos que o valor é o mesmo e tem casos que você tem um custo-benefício mais interessante. Bolsas de estudo. Quando a gente fala um pouquinho mais sobre Estados Unidos e Canadá, especialmente, não tem faculdades que partam desse valor, mas existem bolsas. Os 4 tipos principais de bolsa. Mérito acadêmico, baseado ou em nota escolar ou em nota de prova. Quando vocês forem pesquisar suas bolsas, pessoal, importante saber se a universidade, se você é considerado automaticamente ao aplicar, tem algumas faculdades que são assim, tem outras que você faz um outro application, então você aplica para a universidade e faz um application separado para a bolsa. Então, sempre importante verificar. Normalmente não tem um application separado, eles podem pedir uma redação, alguma coisa a mais. Bolsa por necessidade financeira. São, geralmente, nas faculdades mais americanas, das muito famosas, Harvard, Princeton, Yale, MIT e algumas outras. Aqui eles vão avaliar a renda familiar e você precisa preencher um documento que se chama CSS Profile, onde vai, né, avaliar seu imposto de renda, uma série de fatores. Super importante, tem 2 tipos de bolsa por necessidade. Need Blind, onde as faculdades são cegas à necessidade da família, então vão primeiro avaliar se o aluno tem o potencial de entrar, para depois o quanto que ele pode investir. E Need Aware, onde as universidades vão primeiro, ou vão avaliar junto, né, a sua chance de ser aprovado junto com quanto você pode investir. Tá? A gente tem até um artigo no nosso blog, se você pesquisa daqui para fora, bolsas Need Blind, onde falam todas as faculdades que são Need Blind para alunos internacionais. Tem as bolsas artísticas, que são exclusivas para alunos que vão fazer os cursos artísticos. Então, se você vai estudar cinema, música, atuação, moda, você pode aplicar para uma bolsa artística. E aí vai ser através da análise do portfólio ou da audição por vídeo daquela universidade. Então, as habilidades que você tem nessa área. E as bolsas esportivas, hoje a gente não atua mais com elas aqui na Daqui para Fora. Então, a gente não fala tanto, mas quem tiver interesse também, a gente pode indicar empresas especializadas. As bolsas esportivas vão ser concedidas pelo treinador daquela modalidade e tem que ser para atleta de alto rendimento, normalmente que compete em nível estadual, nacional, que é federado, né, que treina bastante. Resultados desse ano. Então, um pouco mais da metade dos nossos alunos, 54%, tiveram, né, pelo menos uma oferta de bolsas, uma oferta de bolsa em uma das faculdades aprovadas. A média foi $20 mil por ano de redução do custo da faculdade. Muita gente pergunta também, tem bolsa integral? Tem. É claro que são as mais seletivas, né? Então, uma quantidade menor de alunos que chegam nesse tipo de bolsa, 11% dos que tiveram bolsa foram acima de $50 mil, 21% de 20 a 50 mil, 35% de 10 a 20 mil e 33% de até $10 mil no ano. Aqui algumas das universidades nesse ano. E aí, como é que a gente faz, né? Como é que eu recomendo vocês fazerem? Então, lembra lá atrás como eu expliquei, poxa, o valor está acima do custo que você pode investir. Primeiro ponto, ver se aquela faculdade tem bolsa ou não. Se não tiver bolsa, aí você precisa não ter muito o que fazer. Se tiver bolsa, o que a gente faz, e aí a gente olha aqui nos nossos arquivos, é ver qual foi o tamanho de bolsa que historicamente os nossos alunos conseguiram nessa universidade. Então, a ideia é ver se o que os nossos alunos conseguiram nos anteriores cobre o que aquela família precisa dentro do teto de investimento que eles têm. Como eu falei, em muitos casos, pessoal, nas universidades, no site, eles não vão ter essas informações tão claras de qual é o tamanho de bolsa recebida, o que eles dão, o que eles não dão. Quem está, né, se preparando conosco, a gente consegue ter esses dados baseados em anos anteriores. Quem não está, mais uma vez que eu recomendo, veja se tem alunos brasileiros de anos anteriores que aplicaram
né, se aquela faculdade tem um histórico de bolsas bom para aluno internacional, e converse com pessoas que estão por lá. Muitas vezes, poxa, mandar uma mensagem no WhatsApp, no Instagram, você vai já eliminar ou validar uma universidade que faça muito sentido você aplicar. E aí a gente tem que avaliar os pré-requisitos, se você cumprir eles. E aí entram esses tipos de bolsa que eu mencionei. Geralmente aqui, como uma forma mais simples de você avaliar, né? Se aquela faculdade dá bolsa por mérito acadêmico, normalmente você tem que estar acima da média dos alunos aprovados daquela universidade. Eles vão considerar tanto as notas do ensino médio, mais notas de prova ou combinação de ambas. Tem algumas que podem só considerar as notas das provas, mas o mais comum são combinações. Bolsa por mérito artístico. Essa é a mais difícil de prever, como eu falei lá atrás, são análises subjetivas, avaliação através do portfólio e as bolsas por necessidade pela renda familiar, principalmente patrimônio entra, né, como segundo critério aqui de consideração. Aqui, como a gente usa a nossa base de dados em nosso favor, então eu trouxe só alguns exemplos para ilustrar, mas, por exemplo, aqui a UBC, no Canadá. Nos últimos 5 anos, nós tivemos 97 alunos que enviaram a candidatura para essa universidade. Se alguém vai se candidatar para ela, eu pego médias escolares, médias de prova, provas de proficiência de inglês, o curso que aquele aluno queria fazer, comparo com as informações do aluno que está aplicando esse ano para ter a referência das chances de aprovação, e aí eu vejo quais foram os casos de bolsa que a gente teve nessa universidade, para ver se a gente já teve, né, um caso de bolsa do tamanho do que aquela família precisa. E aqui os principais casos, né, da turma do ano passado. Aqui foram os alunos que tiveram bolsa por necessidade financeira, então em faculdades, né, bem famosas. E aqui por mérito acadêmico e mérito artístico. E aí, pessoal, algumas dicas aqui para ajudar nas pesquisas de vocês, né, quando vocês forem, enfim, pesquisar as universidades. Informações sobre cursos, aqui são os termos para vocês utilizarem. Critérios para admissão. Então, super importante aqui, vocês sempre nunca esquecerem dessa parte aqui, International Students. Tem algumas universidades que vão ter páginas separadas para os alunos locais, os alunos internacionais, e eu já vi alguns alunos fazendo essa pesquisa aqui, né, de forma inversa, ou não de forma inversa, né, pesquisando para alunos locais, e aí às vezes não se aplica. Informações sobre a vida na universidade, Campus Life, para saber o que eles oferecem, os clubes, housing, as informações, lá você encontra informação até do que tem para comer dentro da faculdade, e as atividades extracurriculares, organizações estudantis, scholarships, então bolsas de estudos. Mais uma vez, sempre muito importante saber se é para aluno internacional ou não, tá? Sempre, nunca esqueçam disso. E também tem muita faculdade que tem as oportunidades de emprego oferecidas lá dentro, tá? Então, tirem um print aqui desses termos importantes, porque, né, você coloca ele, já coloca o nome da universidade do lado, você já vai direto para essa página e aí já facilita bastante a sua pesquisa. E algumas dicas aqui importantes para quando você for ter a lista de universidade, algumas dicas finais. Quantidade de faculdades. Muita gente me pergunta, Felipe, qual que é o número ideal? Depende bastante do país que você vai se candidatar, se você está mirando em faculdades muito seletivas ou não, se você precisa de bolsa ou não. Eu diria que hoje a gente tem alunos que se candidatam para 4 e tem gente que se candidata até para 20 universidades. Quais são as principais variáveis que eu vejo aqui? Alguns alunos mirando na Europa, por exemplo, e que vão mirar em faculdade, em países que não tem cursos em inglês, dependendo do curso que você for fazer, que você quer, apesar deles terem cursos em inglês lá, não significa que tem uma grande variedade. Então, às vezes, você pode ter 4 opções, porque são as que têm, né, o curso que você vai mirar. Dependendo do país também, eles podem ter limitações para quantas universidades você pode aplicar. Isso acontece também em alguns alunos que querem, às vezes, Estados Unidos ou Canadá, mas querem uma região muito específica. Por exemplo, minha família está se mudando para aquele determinado lugar da Flórida e eu quero porque eu quero estudar lá, então talvez não faça sentido você mirar em tantas universidades. Agora, tem muitos alunos nossos que estão, né, tem mais de um país que eles estão querendo mirar, ou estão querendo mirar em faculdades muito seletivas, e tem, né, as notas para isso. Aí você arrisca em mais universidades, porque obviamente essas muito seletivas, as chances são menores. Então você amplia o leque nessas mais seletivas, monta uma lista equilibrada, né? Isso eu acho que é super importante, independente do número de faculdades que você tiver lá na sua lista. Tem que ser equilibrada. Então, o que eu consideraria uma lista equilibrada? Poxa, mirei, sei lá, em 16 universidades.
aí se 15 são muito competitivas e uma, né, é alvo, putz, você foi talvez... arriscou demais, você passou só em uma faculdade. Agora, se você foi, né, mirou em 15, 16 faculdades, passou em 4, 5, você teve, né, algumas muito competitivas, teve algumas alvos, algumas seguras, poxa, isso é uma lista que aí você balanceou bem. Então, importante, né, ter essa lista equilibrada. Não deixem para a última hora. Então, o que eu diria que é um momento ideal para ter a sua lista definida? Mais ou menos nesse período que a gente está, no meio do ano, de quando você vai se candidatar. Por que isso? Normalmente em agosto, as faculdades revelam quais são os novos temas de redação. Muitos são os mesmos, mas tem alguns novos. Quais vão ser os critérios de portfólio. Então, se você tiver uma lista bem encaminhada, mais ou menos na metade do ano, julho, agosto, setembro, ótimo. Se começa a passar muito disso, pode te atrapalhar. Tem faculdades, né, as early decisions, as early applications, tem universidades que começam já a ter isso outubro, novembro. Muitas vezes, quando você precisa de bolsa, às vezes o prazo é antecipado. Então, se você deixa tudo para o final, isso pode atrapalhar, né, do seu ano de candidatura. Então, não deixem isso para o final. Importante também, a gente muitas vezes aqui não conhece tanto sobre as faculdades fora, né? Quem não conhece, não se debruça muito sobre o assunto, vai acabar conhecendo 10, 15 universidades mais famosas. Então, eu sempre gosto de dizer, não é porque você não ouviu falar daquela universidade que ela não seja boa. Faça uma pesquisa mais aprofundada e, às vezes, abra um pouco a sua cabeça para sair do óbvio, sabe? Só daquelas, né, poucas que a gente conhece. Tem muita universidade legal. Só que para você encontrar elas é importante saber onde pesquisar. Aqui mais algumas dicas, né? Foram aqueles sites que eu até falei antes, mas achei legal colocar de novo. E hoje vocês conseguem fazer muitos tours virtuais pelas universidades, onde você vê tudo da faculdade mesmo. Aqui tem algum desses principais sites que vocês podem, né, fazer esses tours virtuais. Quero, né, vou abrir para as perguntas, já vi que está chegando várias aqui no chat, no Q&A. Antes, já quero deixar os convites para os nossos próximos eventos. Na semana que vem, eu vou entrevistar a Cristi, que está estudando em UBC, né? Ela estuda Biological Science, vai falar um pouquinho da experiência dela, de como está indo na faculdade, né? UBC, uma das principais faculdades lá no Canadá. No dia 15, a Catarina, que é uma das nossas especialistas de portfólio aqui na Daqui para Fora, vai falar um pouco mais sobre esses portfólios, qual que é o papel no processo seletivo. E no dia 21, a gente vai contar, né, o caso de 7 alunos, como eles eram antes do processo, como foi durante a universidade. Tá? Então, para vocês se aprofundarem nesse tema. E eu vi que chegou muita gente aqui durante, né, a minha apresentação. Então, queria deixar aqui um convite para vocês também, quem está pensando, começando a estudar essa ideia de estudar fora. A nossa equipe desenvolveu uma análise de perfil gratuita. Tá? Então, não tem um custo, eu inclusive já coloquei lá no chat. Vou até colocar de novo aqui. Vocês respondem algumas dúvidas. Notas, áreas de interesse, orçamento planejado, nível de inglês, se faz atividade extracurricular ou não. Podem mandar algumas das suas perguntas também, informações importantes para a gente. E aí, a gente vai dar um feedback. Então, aqui tem mais ou menos a cara da análise, tá? O que vocês vão preencher. Vocês colocam o telefone e a gente dá esse feedback direto no WhatsApp, pontos positivos, pontos de atenção. Aí tem alunos que têm dúvidas mais aprofundadas e que marcam uma conversa aqui comigo ou um dos nossos outros especialistas para a gente entender onde você está bem, onde você pode melhorar e até explicar mais um pouquinho sobre os nossos diferentes programas, onde a gente consegue, né, ajudar e orientar vocês. Então, aqui de novo está a análise de perfil. Estão os nossos contatos também. Eu vou deixar no WhatsApp, desculpa, no chat. Vou tentar responder todas as perguntas, né, de vocês. Às vezes não dá para responder todas. Então, se não der, né, fica também o meu convite aqui para vocês entrarem em contato com a gente. Aqui. Mas já falei demais, agora vamos... Obrigado, muita gente, né, conectada até agora, pessoal. Obrigado aqui. E deixa eu abrir para as perguntas. A Clara perguntou, é possível ter acesso a essa gravação? É sim, Clara. Já vou até deixar também aqui para vocês o link na nossa página de eventos. Lá vocês encontram essa gravação. Né? Ela vai ficar... Geralmente, depois de alguns dias, a gente sobe ela. A gente faz algumas edições e já sobe depois de algum dia. E também tem os outros eventos que a gente fez. Tá? Então, vocês conseguem acompanhá-los por lá. Eles ficam lá. É só arrastar lá para a página final da página que vocês vão ver
todos os eventos. Rafael Borges perguntou sobre bolsa esportiva. Como eu expliquei, Rafael, através do contato com o treinador, né, da universidade. E aí, dependendo do esporte, né, eles fazem a avaliação de vídeo ou seus resultados. Né? Se você quiser depois, entre em contato com a gente, que a gente te recomenda empresas que são especializadas. A base de dados daqui para fora é paga ou qualquer um pode acessar. Ela é para quem contrata o nosso programa, quem está dentro do nosso programa de consultoria. Né? E aí o que a gente faz é utilizar, como eu falei, os resultados de anos anteriores de alunos brasileiros para calcular tanto as probabilidades de aprovação quanto de bolsa de estudos. Né? E essa foi a pergunta da Maria Eduarda também. Vocês têm uma relação no site informando as universidades que dão bolsa por mérito e need aware? Pergunta do Sami. Sami, a gente tem uma matéria no blog daqui para fora que tem quais são as universidades need blind. Por mérito, a gente tem outras matérias no blog que explicam, não há uma relação exata de todas, mas eu procuraria. Se você procurar daqui para fora, blog, né, need blind admissions, bolsas por mérito, você encontra. Tá? E aí as need aware, geralmente das muito seletivas, você pega as top 30, top 40 e tal, as que não são need blind, normalmente vão ser need aware. O mais comum é que essas faculdades de nível acadêmico muito alto tenham menos bolsa por mérito e mais bolsa por necessidade. Laura Medina, a média anual inclui todas as disciplinas ou só as relevantes para o curso? Laura, eles vão avaliar a sua média final geral de cada nota de cada ano. Então, média final de matemática do 9º ano, média final de inglês do 2º ano, e assim por diante. Faculdades que vão muito a fundo no currículo dos alunos, elas vão olhar o seu currículo nota por nota, e aí pode ter um peso maior, dependendo para a área que você for aplicar. Estou aplicando para engenharia. Poxa, né, se você tem uma nota um pouco mais baixa de humanas, mas vai bem em matemática, poxa, faz mais sentido, né? E eles avaliam isso. Mas, de uma forma geral, eles avaliam a média final de todas as disciplinas. Tem também, né, as universidades que calculam o peso, né, de cada nota a partir da sua grade curricular. Tá? E a gente está trabalhando aqui, Laura, né, em breve a gente vai ter no nosso site uma planilha que vocês vão conseguir calcular melhor o GPA de vocês. Assim que estiver disponível, a gente vai divulgar para vocês conseguirem ter um cálculo aproximado, estimado, mais preciso. Rodrigo elogiou aqui minha apresentação. Muito obrigado, Rodrigo. Eu agradeço vocês estarem aqui, aqui assistindo e espero que venha, né, em mais eventos. A Clara falou, intercâmbio colabora de alguma forma no processo seletivo? Claro, é assim, o processo seletivo que eu expliquei, né, ele vai ser exatamente o mesmo se você fez um intercâmbio ou se você ficou, né, aqui no Brasil. Então, assim, ele colabora, sim, mas mais nas partes subjetivas. Então, no intercâmbio você pode ter, né, uma vivência interessante, pode ser algum tema de redação. Obviamente, você vai evoluindo o seu nível de inglês. Hoje, tem sido mais comum para os nossos alunos fazerem aqueles intercâmbios de meio de ano, onde você passa 3, 4 semanas numa universidade, em alguns casos estudando inglês, mas hoje muita gente que já tem um bom nível de inglês vai fazer programas mais específicos, tipo programas de empreendedorismo, programas de ciência da computação, que aí você já até consegue aliar, né, com uma área que você tem de interesse, e eu diria que esse intercâmbio ele tem uma vivência muito mais similar à vida da universidade. Você vai estar, né, convivendo com outros alunos internacionais, geralmente num campus de uma faculdade, enquanto os intercâmbios, que eram mais comuns antigamente em casa de família, você vai viver mais a casa da família, e tem muita gente que, às vezes, sei lá, né, não tem 100% de certeza de se vai estudar fora e não quer ficar uns 6 meses ou um ano perdendo conteúdo, se for prestar vestibular aqui no Brasil, ou até mesmo, né, como eu falei lá atrás, as faculdades canadenses, muitas consideram o Enem também. Então, eu ponderaria, se for esses intercâmbios mais longos, para avaliar, né, se o de curta duração já não supre o que você está buscando. A Paula perguntou sobre apresentar as bolsas. Claro que eu posso, Paula. Deixa eu voltar aqui. E aí, pessoal, até quem depois quiser essa apresentação, a gente pode enviar para vocês por PDF, tá? Então, é só entrar em contato aqui com a nossa equipe, pode pedir essa apresentação que a gente caminha para vocês terem acesso. Deixa eu compartilhar.
Aqui está, Paula. Dá para você tirar o print, tá? Aqui já considerando aula, moradia e alimentação, né? Valor anual na universidade e das universidades e está na moeda local de cada país. Bom, depois vou deixar um pouquinho aqui enquanto respondo algumas dúvidas. Rodrigo perguntou se a gente vai fazer uma apresentação sobre como validar o diploma no exterior aqui no Brasil. Rodrigo, acho que uma apresentação específica sobre isso ainda não, mas eu já posso explicar um pouco, né, de uma forma geral como funciona. Para você revalidar, 70% da grade curricular que você faz no exterior precisa bater com uma universidade federal ou estadual aqui no Brasil. Então, você volta para cá, né, faz uma tradução juramentada e leva esse diploma. Tem alguns cursos que essa revalidação é imprescindível, né? Então, se você fizer medicina, direito, escolhe os cursos de em conselhos regionais, você tem que, né, revalidar. Tem outras que menos. Então, durante, né, a preparação, os alunos que vêm, até mesmo antes de começar a se preparar conosco, dependendo do curso que você quer, a gente avisa, olha, para essa área é um pouco mais difícil, ou essa é mais tranquila, para você voltar e revalidar depois. E também tem alguns cursos que, dependendo do que você for atuar, não necessariamente você precisa revalidar. Tá? Mas a gente já dá um pouco dessa orientação antes do aluno decidir se vai estudar fora ou não, quais são os mais fáceis, quais são os mais difíceis, quais é importante revalidar, qual não é. E quando o aluno está se formando, uma das etapas do nosso trabalho, né, na fase final, a gente envia alguns guias para esses estudantes para facilitar na revalidação de diploma. Pergunta anônima, né, bem interessante aqui. Você podia falar um pouco mais sobre a LAC? Todos os candidatos que forem aceitos terão direito a essa bolsa? Vamos lá, deixa eu só voltar aqui para outra página. Deixa aqui. A LAC, pessoal, a LAC é uma bolsa para latinos que é oferecida em universidades da Flórida. Algumas universidades públicas da Flórida. São todos alunos admitidos que vão ter direito a essa bolsa? Não. Os critérios variam de universidade para universidade e podem mudar de ano para ano, né? Então, depende muito da faculdade. Normalmente, o critério é assim, tem que ser numa faculdade pública, né? Algumas têm mais ou menos disponibilidade. Se você é aprovado e recebe algum tipo de bolsa nessa faculdade, aí você vai ser considerado como se fosse um residente da Flórida para pagamento de tuition, né? Então, essa é a bolsa da LAC que você paga como residente da Flórida e aí, né, torna um custo-benefício bem interessante, bem atrativo. Eu diria que a gente tem alguns alunos que optam por esse caminho para conseguir, né, a bolsa da LAC. Débora, ela perguntou, muitas universidades que eu tenho interesse têm apenas minor em arquitetura, que é o curso que eu desejo realizar. O que eu faço? Pesquisaria outras faculdades, Débora, ou consideraria, né, se você estaria disposta a ter um minor na arquitetura e fazer um major em outro curso, em interior design, ou ver o que tem lá. De fato, a arquitetura tem, né, uma boa gama de opção de faculdades, mas quando você compara com alguns outros cursos, a quantidade de oferta é menor. Uma pergunta anônima. É possível ganhar bolsa de 100% por necessidade financeira? Sim. Né, todos os anos a gente tem alguns alunos que conseguem, né, bolsas integrais. A Gabriela Bertoldi perguntou como funciona para entrar daqui para fora. O que eu recomendo, Gabriela, é você entrar em contato aqui conosco ou mesmo fazer análise de perfil para a gente ter essa primeira avaliação das suas chances. Normalmente, o primeiro passo é vocês marcarem uma conversa depois dessa análise com a nossa equipe. E aí a gente vai entender o que você está procurando, o seu perfil, as suas notas, conversar com você, né, com seus pais, se você for aluna, né, ou com seu filho ou sua filha, se você for mãe. E a ideia é explicar como o nosso programa funciona, onde a gente consegue ajudar, onde não consegue, dentro do que você está procurando. Tá? Uma pergunta anônima. Eu tenho um GPA de 3.2 aproximadamente, o GPA é a média ponderada, pessoal, mas a minha escola é muito competitiva e é realmente uma nota boa para a escola. Isso vai afetar na minha chance de full ride que eu preciso? O que eu faço? Assim, normalmente nas faculdades mais seletivas, que são as que dão bolsas por necessidade financeira, onde você tem a maior chance de full ride,
além do seu GPA, eles vão muito a fundo em como você está dentro do seu ranking da turma, que é o School Profile. Então, eu lembro de alguns anos atrás, a gente teve um aluno, o Ginter, que ele tinha um GPA próximo ao seu, ele estudava numa escola relativamente pequena, lá em Encruzilhada do Sul, só que ele era o melhor aluno da escola, um GPA 3.2. Ele foi aprovado na WashU University com uma bolsa excelente. Né? Mas o que a gente trabalhou muito foi para deixar muito claro para o Admission Officer e ajudar, a gente ajudou o coordenador dele na época a fazer esse School Profile, para que ficasse muito bem explicado, né, que, pera lá, ele tem um 3.2 aqui, mas está, né, entre os melhores alunos, ou era o melhor aluno no caso. E aí, eu acho que no seu caso especificamente também, uma boa nota, né, no SAT e tal, pode dar uma segurança maior para esse Admission Officer, e especialmente, eu não sei qual é a sua escola, mas especialmente se não tiveram muitos alunos da sua escola que já aplicaram para essas faculdades. Né? Acho que a ideia aqui é sempre a gente passar segurança para o Admission Officer que você está pronto para os desafios acadêmicos. Eu já vi que em Oxford aceita a nota do Enem. Você tem uma ideia qual é a nota de corte, já que pode interferir para pegar uma bolsa? Olha, para Oxford, né, na verdade, e Cambridge, o Enem por si só e o histórico brasileiro do ensino médio não é suficiente para você aplicar. Normalmente, você, para se qualificar para conseguir aplicar direto para lá, precisa ter feito um ano de faculdade aqui no Brasil, ou algum currículo internacional. A gente já teve alunos no passado que, para se enquadrarem, né, no que Oxford precisava, cumpriram critérios de outros países, tal. Então, eu diria que é uma universidade um pouco mais complexa de aplicar para quem tem só o currículo brasileiro. A Gabriela perguntou quanto um aluno precisa de média escolar para ser aceito. Depende muito da faculdade, Gabriela. Tem universidades onde o peso de notas vai ser muito alto, tem outras onde o peso das notas escolares pode ser mais baixo, eles dão um peso maior para a parte de nota de proficiência, nota de provas. Então, vai depender muito da universidade. Acho que até o nosso papel é ajudar você a encontrar as faculdades que vão valorizar o que você tem de melhor. Universidades para cursos de engenharia, ou no geral, mais direcionados ao STEM, podem ter um peso maior nas matérias relevantes para o curso? Em alguns casos podem sim, né? Como eu falei lá atrás, podem, né, olhar o seu currículo matéria por matéria e darem um peso maior para as matérias mais relevantes aí que você vai estudar, mas normalmente eles fazem os dois cálculos, né? Essas que vão dar um peso matéria por matéria. Olham cada uma, mas olham também a sua média geral global. Como fazer a prova do SAT ou do ACT? O Edilson perguntou. Edilson, vou colocar aqui no chat também para vocês. Quais são os sites que vocês podem encontrar informações para se inscrever e fazer as provas, tá? Na verdade, aqui no nosso site a gente tem vocês conseguem baixar um passo a passo, um guia de como fazer a inscrição na prova, com mais informações, está na parte de materiais. Vou colocar aqui, Edilson, no chat para você, tá? Então, você pode, né, acessar por aqui, tá? E aí, nesses materiais, você baixa, aqui tem um guia, tem simulados, inclusive, do SAT, do ACT, e tem um guia de como você fazer o cadastro, inscrição na prova e tudo mais. Pergunta anônima. Você podia falar um pouco mais sobre a Bolsa Artística? Como ela funciona? Tenho interesse em artes cênicas. Eu gostei aqui. Não sei mexer no Zoom. Direito, SOS. Bom, conseguiu fazer a pergunta aqui. A Bolsa Artística, o mais comum é que seja oferecida em faculdades artísticas, tá? Então, para quem pensa nesses cursos, tem dois estilos de faculdades. Tem as faculdades convencionais, por exemplo, NYU, UCLA, USC, são faculdades que tem gente que estuda engenharia, administração, mas tem vários cursos fortes artísticos. E tem as faculdades artísticas. Parsons, oh meu Deus, FIT, SVA, enfim. Essas faculdades artísticas só tem cursos relacionados a artes. O mais comum são as artísticas, e aí vai ser concedida através no seu caso de artes cênicas, audição. Muitas universidades permitem que você faça uma audição por vídeo, e aí eles indicam, né, que você tem que gravar, geralmente 2 monólogos, e algumas têm oportunidades também para você fazer audições presenciais. O que a gente faz aqui é avaliar quais universidades a gente já teve, né, bolsas artísticas dos nossos alunos, qual foi o tamanho da bolsa, para ver, né, se, enfim, a gente já viu algum caso nessa universidade ou não. O Getúlio perguntou se é possível juntar uma bolsa acadêmica com uma bolsa esportiva para ingressar na faculdade. É possível sim, Getúlio.
Tem algum programa de intercâmbio para faculdades de 2, 3 semanas que eu recomendo? A Gabriela perguntou. Gabriela, entre em contato com, né, deixa eu colocar de novo aqui com a nossa equipe, que a gente pode, a gente tem um guia sobre programas de verão e que a gente pode passar para você, que aí dá várias dicas interessantes. Quais são aproximadamente as notas necessárias para se conseguir uma bolsa por mérito acadêmico em uma grande universidade? É que ficar amplo, né, você dizer qual que seria uma grande universidade, acho que isso varia muito, né, uma faculdade renomada academicamente varia muito de pessoa para pessoa. O que eu diria, Getúlio, é que normalmente as faculdades muito seletivas, né, essas muito famosas que a gente conhece, então Harvard, Princeton, Yale, eles não dão bolsa por mérito acadêmico. Porque nessas universidades, a maioria dos alunos aprovados já tem um mérito acadêmico alto, então aqui eles vão avaliar muito mais a capacidade financeira da família, tá? Normalmente, para entrar nessas universidades, eu diria que comum é você estar pelo menos no top 10% da sua turma que você está se formando ou no top 5%. Então, a média geral vai variar muito dependendo da escola. Né? Como até teve uma outra pergunta recente de uma aluna que tinha um 3,2 e talvez, né, que seria um equivalente a um 8, talvez 8 e pouquinho aqui no Brasil, e provavelmente, pelo que ela falou, ela deve ser uma das melhores alunas da escola. Emendando essa pergunta, os cursos que não existem aqui no Brasil, como que isso funciona? Eu imagino que seja a pergunta que eu falei sobre validação de diploma, né? Bom, os cursos que não existem no Brasil, acho que aí não teria muito como validar o diploma no momento, mas geralmente são áreas, eu vejo os principais que eu não tenho aqui, né? Áreas tecnológicas, e que mesmo que não exista aqui, vão te abrir oportunidades para você trabalhar. Normalmente, né, essas áreas aqui, se o curso não existe aqui, não acredito que sejam cursos que você precisa se preocupar de revalidar. Aí talvez você pode até me trazer o curso que você tem em mente, né? Mas essa seria, acho que, a melhor resposta que eu consigo pensar. Né? Se não tem aqui, provavelmente é uma área que não vai exigir revalidação para você atuar. Como decidir o curso que eu quero fazer? Olha, não é uma decisão fácil, né? Não acho que não tem uma resposta simples. Algumas coisas que eu posso dizer aqui. Para quem está muito em dúvida, o modelo americano é muito legal. Lá os 2 primeiros anos são mais gerais. Você pode deixar até o final do segundo ano da universidade para definir o curso que você quer. Então, nos primeiros anos você tem algumas matérias obrigatórias, outras eletivas, dá para mudar, dá para começar como indeciso também. O que a gente vejo muito aqui dos nossos alunos, especialmente os mais jovens, né? A gente tem um programa de preparação para alunos que estão no nono, primeiro e segundo ano do ensino médio, onde a gente estimula muito o envolvimento extracurricular. E eu já vi alguns alunos, através desse envolvimento extracurricular, descobrindo algumas coisas que eles gostam ou não de fazer e dar algumas ideias. Outras dicas que eu posso dar aqui que eu já vi no passado. Poxa, quero estudar arquitetura, estou pensando, né, eu estou querendo avaliar arquitetura. Será que tem alguém na sua família, alguém que você conhece, que de repente dá para, sei lá, passar umas 2 semanas nas férias no escritório para entender um pouquinho como é que faz? As feiras de carreiras né, que as escolas muitas vezes fazem, tente conversar com profissionais da área. Quando a gente tem gente muito, muito em dúvida, que não tem a menor ideia, a gente indica também uma orientação vocacional para dar alguma luz, né, de possibilidades. O Getúlio perguntou, o esporte também pode ajudar o estudante a ingressar na universidade pelo mérito acadêmico? Getúlio, ele pode servir como uma atividade extracurricular, né, relevante e que pode, sim, te ajudar, né, se você pratica e conquistou resultados expressivos daquele esporte. Diria que não é o mais comum dos nossos alunos hoje, a maioria vai, né, não faz esporte, faz outros tipos de atividades, mas pode ser sim, pode ajudar, se você fizer bem. Uma pergunta aqui anônima, você pode falar um pouco sobre o Foundation Year? Posso sim. O Foundation Year, ele é oferecido normalmente em faculdades na Holanda e no Reino Unido. Para esses países, como eu dei o exemplo lá de Oxford, tem muitas universidades que o currículo brasileiro por si só não é suficiente para você aplicar direto. Então, as faculdades têm um ano preparatório que chama Foundation, onde você já tem que escolher, né, a área mais macro que você quer estudar, e esse Foundation ele te prepara para você depois progredir diretamente para a universidade. Tá? Então, é um caminho que, especialmente para quem vai para o Reino Unido ou Holanda, muitos, né, acabam indo pelo Foundation. Olimpíadas Nacionais.
contam para ajudar a ingressar em uma universidade? Vejo muitas pessoas falando somente das Olimpíadas Internacionais. As nacionais contam também, é um tipo de extracurricular, né? E muitos dos nossos alunos fazem, né, essas Olimpíadas, então é uma extracurricular que conta. Se eu tenho indicação de site para auxílio de profissão, site eu não tenho agora de cabeça, mas se você puder entrar depois em contato com a nossa equipe, né, por esse telefone, eu posso passar o contato da Jaqueline, né, que é essa orientação vocacional que ajuda, né, que já ajudou alguns dos nossos alunos. Pode falar sobre a bolsa de mérito acadêmico e como consegui-la? Bom, como eu falei um pouquinho lá atrás, né, acho que é fazer a pesquisa correta na universidade. Primeiro, se ela oferece, né, então pesquise se tem bolsa por mérito acadêmico, se aplica para alunos internacionais, e acho que os principais pontos é ver se só de você aplicar para a faculdade você já é considerado, ou se é um application separado. Tá? Então, acho que essas seriam as principais dicas que dá para eu dar aqui de forma mais rápida. 1.410 é uma boa nota para entrar uma bolsa nas Ivy Leagues? Olha, eu diria que para as Ivy Leagues o ideal até um passinho para trás, né? O SAT não é ele que vai te dar a bolsa nas Ivy Leagues, normalmente eles vão dar bolsa por necessidade lá. Então, o SAT é um dos elementos que vai te ajudar a ser aprovado ou aprovada na universidade. O ideal, eu diria aqui, além de, né, boas notas no ensino médio, é chegar num SAT de 1.500 ou mais. Já tivemos casos no passado de alguns alunos com 1.470, 1.480 que passaram em Ivy Leagues? Sim, mas nos últimos anos, a grande maioria que passou nesse tipo de faculdade, né, além de boas notas, excelentes atividades extracurriculares, tinha acima de 1.500. O legal das Ivy Leagues, né, como eu dei o exemplo de Harvard, MIT, Princeton, Yale e tal, se você passar, você comprova que você precisa de bolsa, eles vão te dar a bolsa. Tá? Então, em muitos casos, o mais difícil não é nem só conseguir a bolsa, é passar na faculdade. Bolsas esportivas, como eu falei, a gente não atua mais, por isso que a gente não fala tanto, né? Então, se tiver interesse nessas bolsas, me passa, né? Depois passa para a nossa equipe o esporte, a gente indica empresas que focam nesse tipo de bolsa, mas basicamente tem que ser atleta de alto rendimento, federado, né? Que geralmente compete em nível nacional ou estadual. Você diria que existe uma diferença de importância no critério de avaliação entre os anos mais recentes do ensino médio e o primeiro ou o segundo? Olha, eu diria que muitas academias filosóficas que eu já conversei, eles olham o global, mas eles olham com um pouco mais de, né, não de carinho, mas eles dão um peso um pouquinho maior para o segundo e para o terceiro ano. Dito isso, assim, né, se você não começou tão bem, mas você progrediu, isso tem um peso legal para as faculdades, porque mostrou que você amadureceu ao longo do projeto, ao longo da preparação. A partir de quantos anos podemos fazer o SAT? Normalmente os alunos fazem a partir, nem da idade, né, mas o comum é fazer a partir do penúltimo ano do ensino médio, né, fazer as provas oficiais. Muito antes disso, acho que você pode até conhecer a prova, fazer simulados, mas tem matérias, especialmente de matemática, que você ainda não viu. A Beatriz perguntou como funciona o programa Daqui para Fora para entrar em faculdades no Reino Unido. Beatriz, os nossos programas, não só para o Reino Unido, mas para os outros países, eles são divididos em duas etapas. A primeira fase é de preparação, para quem está no nono, primeiro e segundo ano. A ideia aqui é ajudar vocês a se envolverem com as atividades extracurriculares mais relevantes, começar uma orientação para as provas que vão ser importantes dependendo do país que você quer se candidatar. Quando você está no terceiro ano, aí é o programa de candidatura, que a gente vai pegar o que você tem, selecionar as melhores opções de faculdade, de acordo com o perfil, né, de acordo com tudo que eu expliquei aqui hoje, avaliar suas probabilidades de admissão, entender até onde a sua família pode investir para buscar faculdades que se enquadrem nisso. No programa de candidatura, cada aluno, além de um estrategista, tem um orientador de redações, um orientador de application, que cuida de toda a parte burocrática. A gente envia tudo isso para as faculdades, recebe as respostas junto com vocês e depois ajuda a definir matrícula, moradia, plano de alimentação, seguro-saúde, todos os detalhes até você chegar por lá. Então, fica até meu convite, Beatriz, ou para quem tiver mais interesse, para, né, agendar uma conversa aqui conosco, que a gente pode explicar mais a fundo aqui os nossos programas. O que seria o SAT? O SAT ele é uma prova padronizada, exigida em muitas faculdades americanas,
algumas outras, poucas, né, mas em outros países, e é tipo um Enem norte-americano, tá? Seria o equivalente ao Enem deles. Qual a média necessária de notas do ensino médio que contam para as Ivy Leagues? Eu diria que para você ser competitivo nas Ivy Leagues, o ideal é você estar pelo menos no top 10% da sua turma que vai se formar com você. Tá? Eles avaliam até mais em relação a isso do que provavelmente a média geral, idealmente até se possível no top 5%. Eu vou responder aqui algumas últimas dúvidas aqui do chat, pessoal. Vamos ver. O José Renato perguntou qual que é o valor da nossa assessoria. José Renato, é legal você entrar em contato individualmente, porque depende muito de quando o aluno começa, para quais universidades, né, para quantas faculdades planeja aplicar, se vai fazer preparação de prova, se vai fazer portfólio, enfim, são vários fatores aqui, mas entrando em contato a gente consegue pagar uma estimativa. A Larissa Ferreira, aluna do Primeiro Mundo, fez um dos nossos simulados. Perfeito, Larissa, eu vou conversar aqui com a equipe, vou ver se ela... quando que eles vão, né, enfim, te responder. A Débora perguntou sobre bolsa full ride. Aí eu não estou muito certo, Débora, de qual bolsa você está falando. Gustavo, a gente não atua com as faculdades alemãs. A gente trabalha com faculdades nos Estados Unidos, Reino Unido, Canadá, Holanda, Portugal, Espanha, Itália, França e Bélgica. A Gabriela perguntou o que seria, né, o currículo adicional que está no formulário. Gabriele, tem algumas escolas que às vezes tem um programa que chama IB, que é um currículo além do currículo brasileiro, algumas outras que tem um programa de high school. Então, se você não faz, não precisa colocar, não é, né, tipo, não é obrigatório ter, mas em alguns casos tem, então a gente pergunta só para saber se você fez ou não. Bom, pessoal, acho que... Deixa eu ver se tem mais... Quais são as matérias do SAT? Matemática e inglês, Kellen. E o André perguntou, André, quais são os custos médios nos Estados Unidos? Eu fui bem a fundo neles, André, imagino que você tenha chegado aqui depois, eu vou voltar aqui nesse slide, tá? Até para quem chegou no meio, pessoal, a palestra depois ela vai para a nossa página de eventos que eu coloquei, então recomendo aqui vocês depois voltarem nela, né, porque eu fui, talvez teve alguns pontos que não consegui acompanhar inteiro, mas aqui os valores, André, nas faculdades americanas varia de 25 até 85 mil dólares americanos por ano, considerando aula, moradia e alimentação. Aqui uma última dúvida da Letícia. Como acessar a preparação, né, do nono até o segundo ano? Letícia, entre em contato com a nossa equipe para a gente marcar, né, acho que o primeiro passo é marcar uma vídeo ou fazer a avaliação de perfil que eu enviei, para depois a gente retornar com feedback, e aí marcar uma videoconferência conosco, que aí a gente entende exatamente o que você está procurando, em que ano que você está, quais são os seus objetivos e consegue fazer uma explicação específica do nosso programa. Para quem está no terceiro ano, né, chega uma pergunta anônima, é o programa de candidatura, tá? Para quem está no terceiro ano agora, pessoal, o processo seletivo das faculdades você envia, dependendo da faculdade, já a partir de outubro, novembro desse ano, algumas têm prazos mais flexíveis a partir do ano que vem. Então, ainda dá tempo para fazer para quem está no terceiro ano? Dá, mas vocês não estão com tempo de sobra. Então, se você está no terceiro ano e quer aplicar, assim, ainda não começou a se movimentar, não fez nada, super recomendo, assim, mais do que nunca, né, entrar aqui em contato conosco, para a gente entender se dentro do que você está almejando, o que você precisa fazer, se dá tempo, se não dá tempo, né, e traçar um plano de agora até o final do ano. Mas, pessoal, queria muito agradecer, né, poxa, mais de uma hora aqui, ainda tem muita gente conectada, então, legal ver muita gente, né, interessada aí com dúvidas, bastante pergunta aqui sobre graduação no exterior. Larissa perguntou para o primeiro ano. Também, Larissa, entrar em contato conosco, para quem está no primeiro ano, aí é o programa de preparação, aquele que eu falei, né, de você focar mais primeiro na parte de extracurriculares e preparação de provas, tá? Mas então, queria agradecer a todos, um prazer estar aqui com vocês hoje, uma excelente noite e nos vemos aí nos próximos eventos, pessoal. Obrigado por estarem aqui, uma boa noite, tchau, tchau.